Então vamos conversar então um pouquinho nessa noite sobre o papel da igreja e da família na formação cristã da criança. A gente já sabe que a nossa família tem sido atacada de todas as maneiras e formas possíveis. Antigamente a gente ouvia falar que a nossa maior preocupação era com os adolescentes, era aquela idade adolescente. Hoje não mais. Hoje na idade de 4 a 9 anos, que é onde eles estão batendo firme. E não é toda escola que tem o privilégio de ter professores que são cristãos, que não entra nessa onda, né? E nem toda escola também tem essa noção de valores, ou se tem, não é integrado, né? Ali nesse processo de escolarização. Então, como que a família e a igreja pode auxiliar, ou não, nesse processo dessa formação, dessa educação, né, dessa construção da fé das nossas crianças? Muitos aqui, né, muitos, a Ana, João, Lívia, Jabner, eu, nascemos no lar cristão que está desde sempre, né? E isso faz a diferença hoje na nossa vida. Pelo menos a gente teve algum exemplo. Mas eu não sei se tivemos tudo que eu vou falar aqui. Mas nós tivemos o exemplo, né? Então, vamos caminhar sobre isso. Próximo, por favor. Eu quero ler com você em Deuteronômio 6, versículos 4 a 7. O ensinamento de Moisés, que quando ele vem com o povo, tira aquele povo ali do Egito, ele começa então a ensinar de novo esses valores. Então ele fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando a gente vê isso aqui, a gente tira vários ensinamentos. Aqui primeiro ele nos mostra que Moisés então fala que primeiro precisa estar no coração dos pais. Primeiro lugar que precisa estar é no coração dos pais o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falo que a principal missão que Deus nos deu, a principal, é de ensinarmos aos nossos filhos a amá-lo sobre todas as coisas, com toda força, de todo o coração, de todo entendimento. Se a gente conseguir fazer isso, é sucesso. Senão, nós falhamos. Porque o resto é resto. O resto é resto. Às vezes a gente está tão preocupado, né, em oferecer o melhor ensino. Eu até estava conversando um pouco com o Tiago sobre isso, do melhor ensino. Estamos preocupados que eles sejam excelentes profissionais e muito pouco nos preocupamos com o coração de servo ao Senhor dos nossos filhos. Eu temo que a minha geração seja a última que ama a Deus de verdade. Às vezes a gente escuta falar muito, sabe? Nossa, esses jovens de hoje. Nossa, o que aconteceu com esses jovens de hoje em dia? Que não tolera nem um pingo de frustração, que não tolera nada. Mas a gente esquece que quem criou esses jovens de hoje é quem está falando deles. Então, de que forma que isso foi colocado? Palavras hoje em dia não são suficientes para ensinar. O que ensina é o exemplo. E aqui Moisés está falando de exemplo para mim, para você. Primeiro lugar onde tem que ser colocado é no nosso coração de pais.
E nós precisamos demonstrar através das nossas atitudes exatamente isso. O nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Então isso precisa estar primeiro no nosso coração. E em segundo lugar, aí sim, você começa a transferir para os seus filhos, a ensinar para os seus filhos, a incutir. E de que forma? Em terceiro lugar, está dizendo que é em todo o tempo. Em coisas corriqueiras. Não é esperar o momento exato, a oportunidade, o tempo. Não. É o tempo todo. Por isso que ele fala de coisas simples. Levantar, sentar, dormir, sentado à mesa. Então significa que todo momento é uma oportunidade de eu inculcar aos meus filhos que eles precisam amar a Deus acima de todas as coisas. E é tão interessante que a gente ensina essa musiquinha para as crianças. E é claro que nós vamos cantar ela aqui. Mas é lógico, né? Se nós estamos ensinando aos pais. Então, nós vamos cantar. A cada momento, vivendo na presença do Senhor. A cada momento, vivendo na presença do Senhor. Vamos fazer o gesto. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Legal, né? A gente ensina, os menininhos, tá tudo treinado. E... Velocidade 5. Vamos lá. Mais rápido agora. E os menininhos tudo treinado. E eu e você? O que acontece comigo e com você? Você não sabe o tanto que foi desafiador isso. Que você me entregou. Porque antes da gente estar aqui, Deus dá cada lapada na gente. E é tão interessante que é justamente naquilo que a gente está precisando acordar. Não é isso, Bruna? Então, pois é. Então, isso aqui foi falado para mim primeiro. E era uma coisa que eu precisava acordar dentro da minha casa. E por isso que foi tão desafiador. Porque a gente sabe que precisa. Mas a gente fica procrastinando. Fica procrastinando. Aí o menino já está com 11 anos. E o outro já está com 3. Até quando mais? Próximo. Por favor. A família e a igreja são instituições divinas. Nós não temos dúvida alguma que a família foi criada por Deus. Sim? Modelo de família. Pai, homem, mãe, mulher e filhos. Ok? Hoje nós temos cadastrado cerca de 28 tipos diferentes de família. Não sei falar quais são para vocês. Que é tipo demais. Né? Hã? Então, assim, é muito, né? E falando de gênero, são mais de 78. Isso, só a título de informação, né? Mais de 78. Então, nós estamos falando dessa família de Deus, projeto de Deus, ok? Que é a menina dos olhos de Deus. E que ele não pegou esse povo todo e enfiou dentro de uma casa do nada. Não, cada um tem um propósito. Está lá em Efésios 6. 5, 6. Está lá. O que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, o que os filhos têm que fazer. Cada um está lá ordenado o seu papel. Não foi jogado lá de qualquer jeito. Então é inspirada por Deus. E a igreja foi construída para afirmar publicamente a fé. E juntos. Porque quando a gente está sozinho, na rua, andando pelo caminho, a gente está sozinho na rua andando pelo caminho, a gente é templo do Espírito Santo. Mas quando nós estamos aqui juntos, unidos, nós somos igreja. E a Bíblia diz que nada prevalece contra a igreja do Senhor. Então há guerras que nós precisamos lutar juntos como igreja. Não tem como ser diferente. E a guerra em favor da família, ela precisa ser lutada junto com a igreja.
Não tem como. Eu creio que Deus tem levantado, sim, nessa geração, homens e mulheres que vão se posicionar. E nessa noite, eu creio que você fará parte também desse exército, que vão se posicionar nessa geração, para transformar a sua casa de novo, num verdadeiro altar de adoração. Estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. Próximo. Cadê ele? É você que está trocando? É você? Então tá, porque eu estou olhando para quem? Que o anjo do próximo. Oi? Então tá bom. Gostei. Beleza. Fica estranho esse negócio. Vamos lá. Então os ataques estão aí. Vem tentando desestruturar. Não, menino, complica não. Esse negócio aí é muito grande. Não, filho. Assim tá. Só para fazer assim, mais nada. Fica tranquilo, fica em paz. Mantém, está tudo certo. Vamos lá. É tão interessante, né, a gente escutar sociólogos que uma vez pleitearam para acabar com tudo de família, que não acredita nesse processo, dizer assim que estão preocupados com essa desestruturação do modelo familiar. Gente, é muito interessante você escutar isso de um sociólogo, porque eles já entenderam, até eles já conseguiram entender que sem família não existe sociedade. É simples assim. Se não tem família, meu povo, nós vamos tudo ser exterminado. E aí, nesse caso, é autoextermínio, né? Freud, psicanalista, o pai da psicanálise, vou ter que falar dele. No livro dele, O Mal-Estar na Civilização, ele fala que nós somos seres humanos, bestas feras, porque a gente é o único animal que mata o outro da própria espécie. Como que isso não é uma besta? É uma besta, arredor com tudo mesmo, né? Como diz minha mãe. Então, assim, até os sociólogos já colocaram na cabeça dele que eles estão preocupados com o rumo que está levando essa questão familiar. E nós ainda não nos posicionamos. Se não tem família, ou se é nesse novo modelo, porque 2 homens, não se constrói uma família, não tem jeito, não gera. 2 mulheres também não gera. Não tem jeito, não constrói. Vai acabar com tudo. Aí depois, eles estão na militância lá na idade de 4 a 9 anos, porque é a idade de formação, onde a gente tem o primeiro giro de amadurecimento e depois no segundo giro de amadurecimento. É onde as escolas começaram a ter período integral, para ficar mais tempo ali, buzinando na cabeça de seu filho, sobre as novas ideologias e projetos. Então, existe sim um ataque, o tempo todo. Até a Disney, gente. Até a Disney. Se vocês pararem para pensar, as mães de menina, principalmente, né? Porque eu sempre gostei das princesas. Nunca me considerei uma, mas eu sempre gostei delas. Mas eu sou mãe de 2 meninos. E se vocês observarem, a salvação das princesas de antigamente era a chegada do homem. Era a chegada do macho alfa, que ele chegava e resolvia o problema. A geração de hoje faz o quê? Masculiniza a mulher e feminiliza o homem. Aí está lá, a Bela Adormecida, chega o príncipe, dá um beijo, ela acorda, resolve tudo. A Branca de Neve, aí o príncipe resolve todo o problema dela. A Rapunzel, chega o príncipe, resolve o problema dela. Aí chegou a Frozen. Ela, livre estou. Chega a Frozen e acontece o que com ela? São 2 irmãs. O único homem que tem, gente, é um babaca. Ele vem de gelo onde tudo é congelado. Fala sério. Uai. Né?
Aí estão as duas que tocam o terror no reino, né? E o outro príncipe ainda afeminado. Aí, beleza. Frozen. Aí depois vem a Moana. Não é a Moana que é a da água? Não é? O único homem que aparece, ela ainda vira para ele e fala: eu não preciso de você para conduzir o meu reino. As princesas. Aí eu fiquei sabendo, esse eu não assisti, que agora o novo Star Wars, a princesa Leia também diz que é a que detona tudo. Quem assistiu a nova é assim mesmo? Diz que a princesa Leia é a que destrói o negócio, que vai mandar no negócio lá agora. Perdeu-se função, perdeu-se autoridade, não sabe mais o que é o que, não tem mais. Então, nossos filhos estão sendo bombardeados isso o tempo todo. Peguei hoje na Netflix, quando o menino está assistindo alguma coisa, depois mostra por títulos, no histórico, né? Aí mostra lá. Aí tinha assim um título que eu nunca tinha visto. Hoje, gente, foi hoje, antes de eu vir para cá. Miguel assistiu e nós estávamos lá. Desenhos de mulheres que dominam. Desenho de mulheres que dominam. Não estou falando que a mulher não tem o seu lugar. Gente, a mulher tem o seu lugar. Tem. Mas Deus nos chamou para um propósito, como chamou o homem para um propósito. E homem tem que continuar sendo homem, e mulher tem que continuar sendo mulher. Nós não podemos tirar essas funções dentro da constelação de casa. É óbvio que a gente também não pode fechar os olhos que pós-pandemia existem famílias que viraram mãe solo, que viraram pai solo, que não tem nenhum dos dois, que as crianças ficaram órfãs e são criadas por tios ou por avós. Então a gente não fecha os olhos para isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção, que a formação do caráter, a formação de fé, ela não muda. E você precisa se posicionar no seu lugar. Se você hoje é o provedor da sua casa, como que manda mesmo, né? O homem, ele é obrigado a trabalhar. A mulher trabalha se ela quiser. Simples assim. Porque não é a mulher que tem que fazer isso, mas a gente entende que hoje muitas famílias são sustentadas pelas mulheres. A gente entende, porque é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E não tem como a gente fugir disso. Mas os lugares precisam estar muito bem definidos dentro desse projeto de família de Deus, que é onde eles estão atacando. Próximo. Agora eu sei para onde olhar. E vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo, quero chamar a sua atenção que a gente precisa, primeiro, ter conhecimento de onde estamos. Primeira coisa, a gente precisa ter conhecimento de onde estamos. Porque eu só consigo combater aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, como é que eu vou combater? No processo terapêutico, a gente fala muito a respeito do autoconhecimento. Se eu não sei que sentimento que estão permeando as minhas emoções, quais foram os gatilhos, como é que eu vou resolver esse negócio? Não tem como. Então, a gente precisa entender o momento que nós estamos vivendo agora. E que momento nós estamos? Pós-moderno. Essa pós-modernidade. E ela tem algumas características que interferem diretamente na maneira como nós estamos conduzindo as nossas igrejas e como nós estamos conduzindo a nossa família. Pastores, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Mas pós-pandemia, um novo formato de igreja foi criado. E isso eu não estou falando do mundo metaverso, não, porque isso aí eu não vou dar conta não dou conta nem de falar o nome direito, porque eu não entendo nem o que é. Não estou falando desse metaverso, não. Eu estou falando desse novo modelo mesmo de igreja aqui. Foi criado um negócio diferente, que a gente ainda está aprendendo a lidar. Como que faz com esse povo? Porque a gente sempre falou de comunhão, mas a comunhão, por um momento, virou letal. Exatamente. E aonde entra aí esse negócio? Das características dessa pós-modernidade. Primeira característica, vamos lá, o hedonismo. O que é isso? O prazer acima de tudo. A Bíblia fala em Colossenses sobre as concupiscências.
E toda vez que a gente vê na Bíblia falando sobre concupiscências, está falando sobre um desejo desenfreado. É um desejo que você não dá conta de conter. É um desejo que você vai loucamente desenfreada. Obrigada. Desenfreadamente. E hoje um dos sintomas é: eu preciso satisfazer o desejo. Às vezes a gente não entende, porque muitos jovens que têm tudo, vão roubar. A gente não entende. É só o prazer mesmo. Sabe a adrenalina? Eu quero sentir a adrenalina. Gente, isso eu já escutei. Não, porque eu queria sentir a adrenalina, como é que era roubar. Vai ser abençoado em outro lugar, né, meu filho? Outro, relativismo. Onde a verdade e a moral são relativas. Gente, desde quando que verdade e moral é relativa? Nós estamos vivendo num mundo que o certo para mim, às vezes, não é certo para você. O errado para mim não é errado para você. Porque tudo é relativo. Tudo depende. E a gente vê isso dentro das igrejas. Tem coisa que é errado dentro da igreja, mas tem coisa que é errado em outra igreja. Tem coisa que é certo aqui, mas que nos outros acham absurdo. Né? É assim. Então a gente vive nesse mundo. Mas é tão interessante que mesmo vivendo no mundo dos relativos, a gente ainda serve a um Deus que é um Deus de absolutos. Deus não é relativo. Valores, virtudes, moral, ela continua sendo do mesmo jeito. E é tudo pautado na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, que é atemporal. Foi para aquele tempo e é agora. Até a Bíblia depende. Para nós não. Você não pode cair nessa onda do depende. O certo, ele continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado, ele continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Estão trocando esse negócio aí. E o pior, querem que a gente engula. E muita gente que tem ali na sua característica, às vezes faltou alguma coisa, lá na infância, tem necessidade de ser aceito, vai na ondinha. Faz isso não, porque você é exemplo, você é modelo. Então a gente não pode cair dentro desse negócio aqui, dentro desse universo não. Uma outra característica chamada desse mundo pós-moderno é o pluralismo, tolerância a qualquer custo. Eu vou falar um negócio aqui, muito sério. E o pior é que hoje meu pai está me ouvindo. Está vendo? Então, o negócio é sério mesmo. Depois ele, Nós estamos sendo muito tolerantes com pecados dentro das igrejas. Tinha esse negócio, né? Antigamente não era tolerado. Nós estamos tolerantes com tudo. Estamos tolerantes com aquilo que os nossos filhos fazem de errado. A gente passa a mão na cabeça, porque aí entra no outro, o pragmatismo, porque os fins acabam justificando os meios. Meu irmão, minha irmã, pecado é pecado em todo e qualquer tempo. Não. E a gente também ensina para os meninos. Está vendo que a gente ensina tudo para os meninos? Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. O que mais? Continua, pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. É não mesmo. É continuar sendo luz num lugar onde está tudo embananado em trevas. É fazer. Exatamente.
Nós vamos falar, terceirizar aqui não. Então nós estamos nesse mundo pós-moderno. E entende que isso que eu estou falando aqui para você, você já viu aqui do seu lado. Já viu muitas vezes lá na sua casa. Pragmatismo aí, posso fazer qualquer coisa, porque os fins vão justificar os meios. Então eu posso matar. Posso? Posso? Mas e se eu tiver uma boa justificativa? Diz que eu não posso, mas ele não fala que eu não posso. Não fala que eu não posso, né? Ela só fala que se eu matar, tem uma pena. Exatamente. Aonde diz que eu não posso matar? A Bíblia, os 10 mandamentos. Um deles está lá. Não lembro agora de qual que é. Mas um dos 10 está lá. Não matarás. Isso é valor. Então não existe nem legítima defesa e nem sem ser legítima defesa. Tá? Vai morrer, vai. Secularismo, a rejeição da religiosidade, da atuação da igreja na sociedade. O que é isso? Está restringindo Deus a templos religiosos. Deus só serve se tiver em algum ambiente religioso. Tirando isso, a pessoa começa a viver sua vida desgovernadamente. Aí é onde entra o hedonismo. Isso porque eu nem coloquei o narcisismo aqui. O ismo está tudo nessa geração. E é nesse universo que nós estamos educando os nossos filhos. E como que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos, de fato, treinando os nossos filhos para enfrentar a batalha lá fora de casa? Porque é isso que nós precisamos fazer. É treiná-los para enfrentar o de fora. Então, eles precisam ter esse conhecimento. Ah lá, liberalismo, liberdade sem limite. Eu escutei uma frase que eu achei simplesmente fantástica. Gandhi. Você é verdadeiramente livre quando você faz aquilo que você não quer. Por quê? Porque quando você faz aquilo que você quer, você é escravo dos seus desejos. Então você se torna verdadeiramente livre quando você é capaz de fazer aquilo que você não quer, mas você vai e faz. Hoje não. Perceberam que tudo entra numa coisa só? No prazer, no pluralismo. E temos lá, por fim, antropocentrismo. Tudo centrado no eu, no ego. Eu posso, eu consigo, eu quero. Yes! Né? Estou falando mal não, porque eu já fiz. E é um dos interessantes. O outro lá é mais doido. Mas também muito interessante, olha só. Eu consigo, eu posso, sim. Mas eu só consigo e eu posso por conta daquele que habita em mim. Não é por conta das minhas forças. Mas essa segunda parte ninguém contou. Entendeu? Porque sim, a gente pode, é bíblico, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele fala também que quando eu estou fraco, ele me aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu consigo, mas não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pela minha vontade. Não mesmo. Nós precisamos trazer Deus de volta para casa. Nós precisamos trazer Deus de volta a ser o centro da nossa casa. Próximo. Então vamos lá, o papel da igreja na formação cristã da criança. A resposta já vem. Pode passar no próximo? Imediata. A igreja precisa ser uma parceira valiosa, ela precisa estar próxima e ela precisa se tornar necessária nos esforços para criarmos, educarmos uma próxima geração
de cristãos. O que é uma parceira valiosa? Eu lembro que eu cresci ouvindo que domingo era dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, no domingo, está ali, sentado lá, quem falava todo domingo. No domingo, era o dia que nós ficávamos, não tinha as programações a não ser envolvidos com a igreja. Hoje nós fazemos todas as coisas aos domingos, menos ir à igreja. Pelo ativismo, comércio não abria no domingo, agora o comércio abre aos domingos. Os campeonatos normalmente não aconteciam nos domingos, agora eles acontecem aos domingos, preferencialmente no horário da escola dominical. Né? Então é muita coisa que compete com a igreja. Então ela deixou de ser essa parceira, as pessoas já não enxergam mais a igreja como um lugar que ela pode estar. E nós precisamos resgatar isso. E mostrar e entender que a igreja ainda é um recurso muito importante para famílias permanecerem estruturadas e saudáveis. A gente precisa entender isso. Eu não estou romantizando o ambiente de igreja, tá? Porque aqui dentro, vamos ser bem sinceros, se você acha que você é ruim, você é mais. Aqui só tem gente ruim, tá? Se você tem algum dia assim na sua cabeça passou que você é bom porque você converteu, você tira isso aí porque isso não, está errado. Você é ruim. Só Deus. Então, se você acha que você é ruim, você é pior ainda. A diferença é que nós estamos aqui e nós decidimos entrar num processo para sermos imitadores de Cristo. Então, todo santo dia, a gente espizinha a carne, a gente mata o eu, para sermos imitadores de Cristo, porque a gente entende que a nossa identidade é ser criada à imagem e semelhança de Deus. Então, para isso, eu preciso ter os atributos de Deus. E eu só me conheço a partir do momento que eu me aproximo de Cristo, eu começo a me entender melhor. Então, ambiente de igreja é a junção de muita gente ruim. Pode gerar dores? Pode. Mas nós estamos aqui para ser transformados todos os dias. E isso não pode ser desculpa. É porque fulano falou isso. É porque ciclano fez aquilo. Se fosse assim, eu estava enrolada. Acho que estava lá na Umbanda, de certo. Então, assim, não. Então, nós precisamos fazer esse resgate, entendendo que a igreja é uma parceira que vai ombrear com você e comigo, na nossa luta em prol da nossa casa. Quando não se tem tempo para a igreja, dificilmente conseguirá estabelecer uma parceria duradoura. Gente, para gerar intimidade, precisa estar em contato, precisa estar junto. Não tem como. Não dá para vir aqui uma vez por mês e falar que é íntimo, que congrega, que está junto, não tem jeito. Então precisa dedicar esse tempo. Próximo, por favor. A igreja precisa estar próxima. Muitas famílias, elas deixaram de reconhecer a igreja como recurso disponível para auxiliar nos relacionamentos familiares. Busca tudo quanto é fonte primeiro, porque tem muita coisa disponível. Hoje o universo da parentalidade está bombando, porque hoje só fala em parentalidade. Exato. Então, o que acontece? Antigamente as pessoas já iam diretamente para a igreja, já procurava ali os líderes da igreja quando estava com algum problema dentro de casa. E agora? Às vezes, quando os líderes da igreja ficam sabendo, já separou tem 2, 3 anos. Ou já está tudo decidido. E a gente já não tem muita coisa o que fazer. Só a título de conhecimento. Quando é uma mulher que decide separar, é muito difícil.
a gente conseguir fazer com que ela retorne a esse lar. Porque ela já pensou em tudo. Ela pensou com quem vai ficar as crianças, como é que ela vai trabalhar, de que forma que ela vai fazer, onde que ela vai morar, tudo. Já está tudo esquematizado. Tudo lindo, certinho. Agora o homem não. O homem ele é impulsivo. Quando ele faz, vou sair de casa, ele só sai. Tem hora que vai só até a esquina e volta. Entendeu? A maioria fala, tchau. Quer ir bem? Vai. Né? Mas a mulher não, é só um milagre, assim, muito milagre, é quase que Jesus descendo e falando assim, minha filha, porque ela já pensou em tudo. E aonde que é o lugar da gente aprender a desenvolver o nosso casamento saudável? Na igreja. Por quê? Porque a igreja é bom demais? Não. Não é isso não. Porque tudo aqui dentro tem que ser com um único objetivo. Tudo é norteado, moderado pela palavra de Deus, que é uma fé que é genuína. E tem um objetivo, é para glorificar ao nome do Senhor. Porque se não for para a glória de Deus, não serve, está errado, tem que sair mesmo. Mas o lugar de se aprender o certo é aqui. A igreja precisa se abrir de fato, como está sendo feito, para falar sobre todos os assuntos. Quebrando o tempo inteiro tabu. Um tabu grande que está sendo quebrado, muito grande mesmo, graças a Deus por isso, é a respeito da saúde mental. Nós estamos conseguindo, graças a Deus, entrar para dentro das igrejas e falando sobre saúde mental do cristão. Glória a Deus por isso. Que precisamos sim de uma noiva restaurada. Não adianta eu cuidar só do corpinho não, bem, só um corpinho bonitinho, e a mente, e a emoção, e o espiritual está lascado. Vou te contar, vai para o inferno. Vai sim. Porque o cerne das nossas emoções, que é a nossa alma, está aquilo tudo de ruim. Está a tristeza, está a mágoa, está a raiva, está o ódio, está a falta de perdão, está a frustração. Romanos 12:2 manda que eu tenho que fazer o quê? Não conformo, mas eu transformo. Então, preciso transformar através da renovação da nossa mente. E é todo dia. E é onde? Alma. E quando a gente recebe a Cristo, não é feito um processo imediato na nossa alma, não. Porque a alma tem um negocinho lá, que chama ego. Esse ego. Ego. Custoso. Se você nunca leu Ego Transformado, você vai ler. Ego Transformado, Timothy Keller. Quase uma brochura, você lê numa sentada. A igreja precisa se tornar necessária, que eu até já falei, né? A igreja é uma comunidade que existe em torno da fé cristã. Esse autor, George Barna, ele tem um livro que fala sobre famílias que chama Revolução. É um livro fantástico também. Uma fé genuína, imutável, prontamente acessível. Então, tem que ser acessível. E focada no que importa a Deus e baseada no amor e na verdade. Próxima. A igreja, ela precisa entender que, assim, a família é o principal lugar onde a fé cristã é cultivada. E que os pais que desempenham esse papel fundamental no processo de amadurecimento dos filhos. Então, de quem que é a responsabilidade? De quem? Terceiriza esse negócio, não. E a gente terceiriza. Então, é dos pais. Porém, muitas famílias não fazem a menor ideia de como fazer isso. Às vezes a gente fala que na frente tem que voltar ao culto doméstico. E o pai está ali pensando, né? Fala, gente, que é isso? Como é que eu faço isso? Eu não sei nem fazer uma oração. E eu tenho que fazer culto doméstico? Eu mal dou conta de ler o primeiro versículo de Gênesis e entender que foi feita a criação em 6 dias. E aí, como é que faz? E está ali. Ele sabe da urgência, sabe da necessidade, sabe da responsabilidade, mas ele não sabe o como. E é onde a igreja entra. É ensinar o como. É fazer um mapeamento das famílias. E observar, por exemplo, se tem uma família que tem um filho adolescente, a dificuldade lá naquela família é falar sobre sexualidade. Ei, tem que falar sobre sexo em casa, tá?
Tem. Menininha menstruou, menininha entrou na puberdade, tem que falar sobre sexo. Aline, mas ninguém nunca falou para mim sobre sexo em casa. Tá, não importa se não falar para você. Mas você tem que aprender a falar para os seus filhos. Porque é o melhor lugar para se aprender. Mas, aí o papai e a mamãe chegam aqui na igreja e falam assim, ô pastor, eu estou com problema lá com meu filho que eu preciso falar sobre sexualidade. Você vai lá conversar com ele? Não, você não vai. Você não vai. O que você vai fazer? Você vai pegar esse pai e essa mãe, vai sentar e vai dar subsídios para ele. Vai ensinar como que ele vai contar e vai conversar com o filho a respeito. Esse é o papel da igreja. É ensinar. Mas a gente quer um negócio mais fácil. Ah, não, pastora. Vai lá. Eu tenho vergonha. Eu acho que você não vai ter vergonha lá na frente se seu filho não seguir seus conselhos, porque ele nem sabe que conselho é, porque você não abre a boca. Fala de novo, foi tão bonito. Um adolescente você só acessa se tiver feito pontes. Pontes você faz aonde? Na infância. E é o que a Bruna acabou de falar. Se você não construiu pontes na infância, como é que você vai acessar seu adolescente? Ambos. Ambos os dois, porém. Aí você vai chegar na sua igreja, seu pastor, e vai falar assim, ó, o pai está fugindo da responsabilidade dele. Aí é papel do pastor ensinar para ele como ser pai. Não tem não. Tem, fica quieto. Fica quieto. Não, aí não. Aí não. 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 O negócio é o seguinte. Nós não estamos mais vivendo em tempo, sabe? Ah, da sexualidade. Mas, então, aí entra os dois para poder conversar. É menino ou menina? Menina? Ele não precisa nem falar. Às vezes é mais difícil mesmo para o homem falar com a menina. Não, mas aí não. Não, peraí. Peraí, gente. Peraí, calma. Ninguém precisa confessar nada para ninguém, porque não. O quê? Meu pai também, viu? Olha só. Vou explicar o Cid com duas, mas esse aí ele fala. Olha lá a cara dele, desde já. Olha só. Eu estou vendo que hoje nós vamos demorar um pouquinho. Olha só. É mais constrangedor para o pai. Mas se ele não ajuda, ele não pode atrapalhar. Certo? Ótimo. Fala, minha filha, né, o tanto que você quiser. Porque de fato é mais constrangedor. E não espere, tá? Que filhas ou filhos, papai, mamãe, estou confessando agora aqui para o meu pai, que você vai contar toda a sua vida para os seus pais, porque vocês não vão. Simplesmente porque papai e mamãe não é amiguinho. São autoridade. É diferente, cada um tem que estar no seu lugar. Você sabe quando que pai torna-se amigo de filho? Quando os filhos fazem 20 anos. Até lá, meu filho, você é autoridade. Porque senão você equipara. Aí você vai dar o direito do seu filho enfiar o dedo no seu nariz, igual ele fala com o amiguinho. Não. Não, hoje vai ter adolescência, né? 30. Né? Lá em casa o negócio era assim. Lá, quando eu era solteiro, né, pai? Tá aqui no meu teto, na minha casa, minhas regras. Fim.
seja feliz. Eu noiva com 27 anos, porque eu casei com 27, noiva, eu tinha que chegar em casa meia-noite. Porque se desse meia-noite e ele ligava para o namorado. Não é verdade, pai? E simples assim, não era só comigo, não. Eu e Júnior. Eu tenho um irmão mais novo, que saiu de casa para estudar com 17 anos. E mesmo assim, lá era monitorado. Quer ter sucesso com seu filho, pai e mãe? Monitore. Monitore. Ah, mas não mora aqui. Não é justificativa. O Júnior morava em Uberaba, com 17 anos, e era monitorado. O Júnior, ele não saía. Meu pai está aqui de novo para não mentir. Às vezes ele queria ir para uma outra cidade pertinho, porque lá era tudo pertinho, Tuverava, tinha Uberlândia, tudo pertinho. Queria ir, ele ligava para o meu pai e pedia. E se meu pai falasse que não, ele não ia. Você sabe por que isso aconteceu? Porque lá na infância era autoridade. E quando nós estávamos adultos, o meu pai e minha mãe, eu estou falando mais de pai, mas é pai e mãe, tá? Eles não chegavam e falavam assim, você não vai. Não. Eles nos faziam pensar o porquê e o como, que não era tão interessante ir. E teve um dia que eu falei para ele, era mais fácil o senhor falar que não, porque agora o senhor está transferindo a responsabilidade para mim. E é isso que nós temos que fazer. Então, só se torna amigo, é lá na frente, é depois de adulto. O funil, existe um funil de criação de filhos. De 0 a 3, eu não vou dar conta de falar ele certinho, mas o funil do permissivo, ele parece um cone. Cone não, como é que chama aquele negócio que é do jeito só? Cubo. Cilindro. É um cilindro que é só aberto, o permissivo. O autoritário é um cilindro também, mas fechadinho, né? Então a gente precisa de um funil, de cabeça para baixo. Aquele que pode qualquer coisa, né, ele começa a dar amizade aqui, um menino de 3, 4, 5 anos. Gente, a Bíblia diz que a tolice, a loucura está na criança, e a vara elimina isso dela. Em outras palavras, a criança é doidona. É a gente que limita. Gente, os meninos saem doidos, embestados, desgovernados. Detesta ameaça. Mas para o meu pequeno de 3 anos só está servindo agora. Ele só está escutando quando eu falo que eu vou pegar a vara. Então é o que vai funcionar, uai. Vai, vara. Uai, agora ando com essa vara para tudo quanto é lugar. Na hora que eu falo, vou pegar a vara. Não, mamãe, precisa não, que eu já vou fazer. E olha que eu nunca dei uma varada. Nunca precisou, foi só ameaça mesmo. Aí, tá vendo? Então assim, por quê? Esse funil, de 0 a 3 anos, você não precisa explicar por quê. Se você vira e fala assim, porque eu estou mandando, já basta. De 3 a 6, 3 a 5, já é interessante você explicar o porquê e o como. Porque se ele entende o porquê, na próxima vez que acontecer, ele já não faz. Mas a gente tem tanta paciência para fazer isso, né? Tem tanta paciência, não é verdade? Então, depois na adolescência, ali para cima, até antes dos 18, só que hoje a adolescência ela está indo quase para os 25, tá. Enfim, ali, essa pré-adolescência até os 25, então, né? A gente fala sobre confiança. A gente fala sobre confiança, a gente limita. Meu pai falava assim, vocês vão até onde os meus olhos podem ver. E dava o voto de confiança. E a gente precisa confiar. Precisa. E depois disso é amigo. Entendeu onde que vira amigo? Entenderam? É bom demais, né? Fala, nossa, eu sou o melhor amigo do meu filho. Se ele é pequeno, é um pré-adolescente, tá? Ainda está lá na fase sem fechar. Se ele ainda não fechou o córtex pré-frontal, que é onde está o juízo, tá? É neurológico isso, lá no cérebro, aqui na frente, não fechou, que é onde está o juízo de valor, é onde eles conseguem tomar uma decisão mais acertada. Não é amigo.
Porque precisa de direção. Direção. E criação de filhos. A criação da fé, a formação da fé, ela independe de personalidade, de temperamento, de individualidades e de sexo, gênero. Porque você está falando sobre virtudes de Cristo. Você está falando sobre os valores de Cristo, eles são imutáveis. Nós temos sim, tá, que perceber as diferenças, as nuances, porque cada filho é único. Nós temos sim, mas no quesito de fé, valores, não interfere se é menino, se é menina, se tem autismo, se tem TDAH, se tem o que for. Isso não interfere. Não, é a mesma coisa. Então vamos continuar o negócio aqui, senão a gente ainda não termina. Vamos lá. Então a igreja, ela prepara as famílias para que coloquem o amor de Cristo no centro das suas casas e da sua vida familiar. Então é exatamente o que aqui está se propondo a fazer. Pode mudar? Está se propondo a fazer. É esse que é o papel da igreja, é ser o capacitador da família para ser o principal lugar onde a fé é cultivada, em casa, mas ela precisa capacitar as famílias, os pais. A igreja deve voltar a educar e preparar os pais para que falem sobre as ordenanças de amar e obedecer a Deus, assentando, deitando, acordando, levantando, brincando, em todo e qualquer momento. Outra coisa, uma observação. Não é ensinar o menino, a criança, né, eu vou falar só muito de menino, porque lá em casa são 2. Só quando você está com raiva, quando eles fizeram alguma coisa. Porque a gente supervaloriza aquilo que eles fazem de errado. A gente chama a atenção daquilo que faz de errado, mas a gente não explica como deveria ser o certo. Eu quero te sugerir que quando eles fizerem alguma coisa de errado, você vai parar e falar: olha, é melhor você ter feito assim, e fale o certo, mas não reforce o errado. Só uma dúvida sobre isso ali, desculpa. Por exemplo, a Maria Eduarda já está lavando vasilha. Muito bem. Só que ela faz errado. Tipo assim, deixa os pratos mal lavados. Eu mando fazer de novo. Você acha que esse meu reforçar, mandar fazer de novo, é uma coisa, eu estou extrapolando ou eu tenho que fazer para ela? Tá, primeira coisa. Quantas vezes você pegou ela, na mãozinha dela e ensinou ela a lavar um prato? Desde que ela... Várias vezes. É? Tá. E ela continua fazendo errado. Continua fazendo errado. Então agora você vai fazer junto com ela, até ela aprender. Persistência. Tá? Porque olha só, tem uma idade que se você fala vai, não vai. Esquece. Se você fala faz, não faz. É um tal de depois. Eu falei. É isso mesmo. Espera. Gente, Meu apelido não é estou indo. Estou indo então. Manda fazer, vai pro banheiro. Não, dá uma dor de barriga, né? Pois é, faça, persistência, faça. Não fique falando, tá? Que está errado, que está ruim. Preguiçoso trabalha 2 vezes? Olha só, interessante isso aí, vou pegar esses 2 aqui, tá? Quantas vezes a gente ensina os nossos filhos a fazer tudo com excelência? A gente, às vezes, está de saco cheio quando chega em casa, né? E a gente vai fazendo tudo. Então, a gente não ensina, através do nosso exemplo, a fazer as coisas com excelência. E até para catar um lixo do banheiro, nós precisamos ensinar com excelência. E para eu ensinar com excelência, eu preciso fazer com excelência. Diante disso, não vai precisar fazer 2 vezes. Então a gente precisa, entende? Que a educação de filhos, ela fala muito mais para nós pais do que para os filhos de verdade. Agora entendeu por que eu ganhei tanta pancada de Deus? Então, a igreja deve voltar, isso eu já falei.
E vamos lá então, próximo, o papel da família. Antes de eu falar sobre esse aqui, rolou uma pesquisa nos Estados Unidos, e eles começaram a fazer umas entrevistas lá. Essa aqui foi outra. E ensinando assim mais ou menos, né, o que as pessoas faziam para elas ganharem em torno de meia hora por semana a mais, fazendo gestão de tempo. Aí teve uma mãe lá, uma mulher, que falou orgulhosamente, até bateu no peito assim, ela falou, pois eu consegui ganhar 2 horas na semana. Uma mãe ganhar 2 horas com gestão de tempo é a mãe. E sabe como é que ela ganhou essas 2 horas? Uma vez por semana ela largava os filhos, ela falou desse jeito, ela descobriu que ela podia largar os filhos na igreja, porque era um lugar de confiança. Aí ela ganhou 2 horas. A gente não sabe se a gente ri ou se a gente chora, o que a gente faz com isso. Mas não é? A gente olha assim, eu falei, uai, isso é triste. É triste. Primeira igreja não virou depósito de criança. O ministério infantil é o ministério mais importante que tem na igreja. Não estou falando isso porque você está aqui, não. E não é. A igreja que ainda não despertou para isso, ela precisa despertar, e eu estou falando também para mim. Precisa. A criança, ela não é o futuro, não, ela é o agora. Se a gente quer verdadeiro cristão, que adore ao Senhor em espírito e em verdade, nós temos que ensinar agora. Então não é salinha, é a sala. Não é cultinho, é o culto. Não é a tia da salinha. São as professoras que precisam ser devidamente preparadas, emocionalmente e teologicamente. Tem que ser o povo mais bem preparado para trabalhar com esses meninos. Então não é depósito, é um lugar extremamente importante para as nossas crianças. Reforço, não é responsabilidade da igreja, nem do ministério infantil, ensinar a formação, formar a fé cristã dos nossos filhos. É um complemento. Mas às vezes a gente sim terceiriza. Ainda mais, que aqui eu sei que alguns têm a oportunidade, além de estar na igreja, os filhos ainda estão numa escola cristã. Aí que a gente aproveita. Porque está todo dia lá, todo dia na escola tem devocional. Né? Todo dia tem as musiquinhas bonitinhas lá que eles aprendem. Aí vem para a igreja, todo dia tem uns negócios aqui também da igreja. Fazer culto doméstico por quê? Ensinar para quê? Já está tendo um bombardeamento lá na escola e outro aqui na igreja. Então precisa. Porque a transmissão da fé, quem faz são os pais. Que não deu princípios mais, né? Fugiu do... O meu menino estudou lá. Dos dois. Dos dois. Porque as crianças que estão lá, o reflexo da família. E nem todas são cristãs. Ordenança, os pais. O que acontece? Criança que está na escola, ela se comporta sendo reflexo da família. Então, o que nós estamos falando? O que nós estamos fazendo aqui? Nos preparando para treinar os nossos filhos para enfrentar esse tipo de coisa. Para não entrar na forma da sala de aula. Porque o não se conformeis, lá do Romanos 12 que Paulo fala, é esse sentido de forma. Não tem a forma do bolo? É não entrar dentro dela e ficar naquele formato. Se perde. Quando chegam na faculdade, se perdem. Exatamente, se perdem. Porque o tempo em família foi gasto em outras coisas. Então a gente precisa
né? Quando eu fui, os meus estudaram no Princípios e agora estão no IP. Eu não bastava ser da igreja presbiteriana, agora os meninos é da escola presbiteriana. E lá, eu estudei no IP do... Olha só, nós vamos bem rápido agora, tá? Rapidinho. E eu estudei no IP do Jardim 1 ao 3º ano do ensino médio. Aí depois, agora eu volto com as crianças para lá, e eu até brinquei, né? O slogan do IP é Educando para Cristo. Aí eu pergunto, foi a primeira pergunta que eu fiz. O IP continua educando para Cristo? Porque os meninos só iriam ficar se o IP continuasse educando para Cristo. E até agora o capelão tem feito um trabalho brilhante. Agora tem um capelão lá, na minha época não tinha. Vou correr muito agora, tá? Porque os meninos estão com sono, vocês me desculpem porque eu falo muito mesmo. Essa pesquisa aí que vocês estão vendo, ela foi realizada com os jovens que frequentam a igreja. Olha os absurdos. 12% dos jovens da igreja tiveram conversa com as suas mães sobre fé. Apenas 5% tiveram essa conversa com os pais. E 9%, só 9%, já vivenciaram alguma dinâmica de leitura de Bíblia, devocional em família e horário com os filhos, com os pais. Isso é assustador. Eu estou falando de jovens da igreja. Próximo. Antigamente a gente se reunia para isso. Hoje até o cachorro tem um tablet. Hoje o negócio é tão massa que até o cachorro tem o seu próprio tablet. Próximo. O lar cristão é a expressão mais básica do corpo de Cristo. Portanto, a instituição civil arraigada na criação e uma instituição sagrada na redenção. Para que lugar que você quer levar seus filhos? Próxima, por favor. A educação cristã, ela tem que ser integrada. Fantástico. O tema do ano lá no IP, eu não podia deixar de falar isso. O tema do ano no IP primeiro dia de aula lá, o capelão sentou os pais e falou isso. Primeiro, ele explicou que ali era uma escola confessional, cristã evangélica. Pronto, fim. Então, todo mundo que está lá dentro já sabe que isso, tudo que vai acontecer nessa direção. Segundo, o tema é: queremos ver Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Todas as matérias estudadas, eles colocam os fundamentos cristãos no queremos ver Jesus. Isso foi fantástico. Isso é fantástico. De Gênesis a Apocalipse é falado sobre o Filho de Deus. É falado sobre Deus. Todas as matérias é falado sobre Deus. Vamos lá, os meninos estão estudando a criação, teoria do criacionismo e do evolucionismo. A Bíblia diz assim, assim, assado. Aqui diz assim, assim, assado. Nós cremos no aqui. É assim. Então, nós precisamos inculcar isso nos nossos filhos. A palavra de Deus, ela precisa ser inculcada. Inculcada significa que é o tempo inteiro você falando, sabe? Igual uma goteira pingando assim na cabeça. Insistentemente. Próximo. A responsabilidade na criação dos filhos estão sobre os pais. Entenderam? Sobre os pais. E não deve ser transferida. Esse autor, John MacArthur, muito bom. Ele tem um livro que chama Pais Sábios, Pais Sábios, Filhos Restaurados. Depois eu passo para a Jéssica, ela passa para vocês, se vocês tiverem interesse. E nesse livro, ele nos ensina a acordar para o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Então, ele fala, o próprio Deus deu aos pais a responsabilidade de educar. Não aos professores, nem aos colegas, nem às babás, nem a ninguém que pertence à família. E aqui eu ainda acrescentaria, nem a internet, nem o videogame, nem nada assim. Portanto, é errado que os pais tentem livrar-se da sua responsabilidade, ou transferir a culpa quando as coisas não vão bem.
e transfere. Se deu bom, pai e mãe, tá beleza. Mas se deu ruim, foi a igreja, foi a escola, foi o amigo, foi alguém. Não, filho, se deu ruim, foi porque você, como pai e mãe, não ensinou como deveria. Se deu ruim, se não está sabendo que direção tomar, foi porque você, como pai e mãe, não ensinou a direção que deveria ser tomado. É simples assim. Mas é mais fácil apontar o dedo para o outro do que assumir a responsabilidade. Próximo. Os pais precisam cuidar dos filhos com zelo, carinho, amor, oferecendo educação de qualidade, pois eles são a herança do Senhor. E a nossa grande recompensa. Dos avós, eles são a coroa. Portanto, agradeça a Deus pelos seus filhos e, como forma de gratidão, procure ensiná-los e educá-los no temor do Senhor. Não seja negligente. Ficar calado, que é a omissão, é a pior coisa que existe. E é pecado. É. A gente não tem tempo para eu falar sobre as flechas para vocês, mas daqui 15 dias eu falo dessas flechas. O tema é outro, mas a gente pode? A gente fala um pouquinho só dessas flechas. Mas os filhos são flechas e elas precisam ser preparadas. E ninguém é preparado por um negligente, porque ele não quer saber. Então nós precisamos acordar para isso. Próximo. O que precisamos é retornar aos princípios bíblicos para a educação dos nossos filhos. Quem precisa retornar? Nós, pais. Os pais não precisam de novos programas embalados em papel de presente. Eles precisam aplicar e obedecer os princípios que estão claramente expostos na Bíblia. Só porque os princípios claramente expostos na Bíblia são duros. E a gente não está afim dessa dureza. Pouco se tem falado hoje em dia nas igrejas sobre pecado e arrependimento. Sem arrependimento, sem confissão de pecados, não vai, não chega no alvo, não vai para a eternidade. Não, você vai para a eternidade, mas não talvez para que você deseje. Porque tem duas, né? Tem o juízo eterno e tem a eternidade com Cristo. Então, depende. Então, a gente precisa voltar a isso. E próximo, aí pode indo rapidinho. Então, como? A gente precisa ser exemplo na vida dos nossos filhos. Próximo. Precisa investir tempo, tá? Mentorear filhos, precisa estar andando junto. Próximo. Seja minucioso no cuidado. Minucioso. Para ouvir a opinião deles, para corrigir o que eles tiverem interpretado de forma errada, para advertir. Entende que é no caminho, nas pequenas coisas, o tempo todo, é uma oportunidade, não é só quando você está com raiva, não. Então, seja minucioso. Próximo. Encoraje e alimente todos os dias, não ridicularize aquelas formas infantis de fé, porque é aquela forma genuína, então não ridicularize isso. Próximo. Fale sobre a obra de Cristo, a verdade que liberta. Próxima. Ensine a criança sobre santidade. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a respeito da santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Você não vai ver em nenhum outro lugar, nenhuma qualidade de Deus, se você falar 3 vezes. Lá na Bíblia não está escrito que Ele é fiel, fiel, fiel. Bom, bom, bom. Não. Ele é santo, santo, santo. E nós precisamos retomar a isso. Próximo. Precisamos explicar sobre o pecado e as consequências que tem quando pecamos. E isso tudo nós pais precisamos aprender primeiro, para depois ensinar aos nossos filhos. É essa que é a transmissão. Próximo. Ensinar sobre arrependimento e sobre perdão. Próximo. Incentive-os a confiar em Cristo. Fazendo um adendo rapidinho, confiar em Cristo. Como que você tem demonstrado a sua confiança em Cristo para os seus filhos? Quando vem a adversidade, como que você tem mostrado para os seus filhos que você reage? Como que eles entendem que você confia em Cristo na adversidade? É através disso,
do seu comportamento quando vem a dificuldade, que eles vão entender o que é de fato confiança em Cristo. Agora, se você desespera quando vem, o que você está ensinando para eles? Próximo. Tenha persistência. Esse é um trem difícil, Jesus. A persistência é absolutamente essencial para o que Deus requer dos pais. Persistência. Próximo. Nossos filhos precisam aprender com a máxima urgência o amar a Deus, como Ele requer. E como que Deus requer isso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ou poder em algumas outras tradições. Concluindo, se ensinarmos os preceitos do Senhor aos nossos filhos, eles jamais serão tragados por aquelas características ou por qualquer coisa deste século. Eles se tornam protegidos, porque eles têm a palavra. Entenderam a responsabilidade? Se você quer que seu filho seja diferente e consiga lidar com tudo isso que tem nesse ninho de cobras que estamos hoje vivenciando, ensine, inculque a palavra. Porque aí sim, eles conseguem lidar com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Quando a família é alicerçada na palavra de Deus, a igreja local ela é fortalecida. A sociedade é beneficiada. Enfim, todos nós somos abençoados. Então busque todas as formas possíveis para que sua casa volte a ter Jesus como centro. Próximo, os pais receberam de Deus uma das mais nobres missões. Ela é nobre, mas ela não é fácil. Que é educar os filhos. E aquele que ama o Senhor e a sua palavra vão fazer de tudo para que seus filhos sejam educados, segundo esses princípios bíblicos. Somente assim nós podemos livrá-los desse momento. Próximo. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça reacender em nós aquela chama do primeiro amor, para que a gente possa ensinar os nossos filhos que qualquer segundo que a gente pensa estar longe de Deus, a gente tem uma saudade. Isso é amar. Isso é amar, isso é desejar a presença. É ensinar os nossos filhos que não existe lugar melhor e mais importante do que estar na presença de Deus. E isso só é possível se eu e você estivermos debaixo da presença dEle. Que Deus te levante nessa noite como homens e mulheres posicionadas para mudar a sua geração. Deus te abençoe. Amém.